Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Nesse vídeo de hoje nós vamos continuar as resenhas da saga Operação Cavalo de Troia. Para quem não assistiu aos vídeos anteriores, eu me propus a fazer uma resenha dos 9 volumes da saga Operação Cavalo de Troia do espanhol J.J. Benítez. E já fiz dos 3 primeiros volumes, né? Então, se você não assistiu, procura aí no canal a resenha dos 3 primeiros volumes da saga. E vou fazer agora a resenha do volume 4, que está aparecendo aqui para vocês e que está aqui na minha mão. Bom, o volume 4 da Operação Cavalo de Troia, ele foi publicado pela primeira vez em 1989. E eu já disse lá no primeiro vídeo, né, o quanto é importante essa questão das datas de lançamento de cada um dos volumes, porque isso tem a ver com alguns objetivos da própria saga, né, e da própria reflexão e da própria discussão que se tem em torno da saga Operação Cavalo de Troia. Tá? Então, só relembrando, o primeiro volume foi publicado em 1984, pela primeira vez, o segundo volume em 1986, 2 anos depois, o terceiro volume em 1987, no ano seguinte, e o quarto volume em 1989, também 2 anos depois. E essa diferença de 2 anos, do primeiro para o segundo e do terceiro para o quarto, já traz aí algumas características, porque a gente não pode esquecer que o terceiro volume parece um recomeço, né? E eu não vou dar spoiler aqui, mas se vocês acompanharem as resenhas dos 3 primeiros volumes, vocês vão ver que o terceiro volume é uma espécie de recomeço de uma segunda parte do Diário do Major, enfim. Então faz sentido a distância do primeiro para o segundo ser exatamente igual à distância do terceiro para o quarto de publicação, de 2 anos, né? E entre o segundo e o terceiro ser exatamente, não ter distância nenhuma. Um foi publicado num ano, outro foi publicado no ano seguinte. Então essas coisas do ano de publicação vão ser sempre muito importantes para o acompanhamento da saga, tá? Por isso que eu sempre faço questão de colocar aqui o ano de publicação. Bom, e no Operação Cavalo de Troia 4, que tem como subtítulo Nazaré, só para relembrar, no Operação Cavalo de Troia 3, o Major e o Eliseu, os 2 oficiais da NASA que participaram da Operação Cavalo de Troia, decidiram por conta própria, né, a revelia da NASA, sem que a NASA soubesse, visitar todas as passagens da vida de Cristo, né? Então a operação era só para visitar os 6 últimos dias da vida de Cristo, para fazer estudos sobre a paixão de Cristo, sobre a ressurreição, enfim. E eles então, por conta própria, decidiram, por estarem tão fascinados com a figura de Cristo, decidiram então visitar outros momentos da vida de Cristo, pegar outras informações sobre a vida de Cristo como um todo. Né? Isso a gente já viu no Operação Cavalo de Troia 3. E o 4, o volume 4, que tem como subtítulo Nazaré, eles vão para a aldeia de Nazaré, que foi onde Cristo cresceu, né, e viveu grande parte da infância, da adolescência dele, para colher informações, né, ainda pós-morte, pós-ressurreição, enfim, pós-aparição de Cristo depois da ressurreição. Eles vão inclusive com a mãe de Cristo, vão com alguns apóstolos e tudo, para a aldeia de Nazaré, para colher informações, conversar com pessoas, para tentar remontar um pouco a infância e a adolescência de Cristo. Então, nesse 4º volume, na verdade, o que vai ser descrito são os anos chamados de vida oculta, que na Bíblia, né, que não aparecem na Bíblia, não aparecem em nenhum dos evangelhos, que é o período que vai mais ou menos dos 12 anos até os 26 anos da vida de Cristo. Então, esses 14 anos da vida de Cristo são meio que reconstruídos aqui nesse Operação Cavalo de Troia 4, tá? Então são reconstruídos nesse livro. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, o tempo que eles passam em Nazaré para colher essas informações é de 3 dias. Então olha que louco, porque é um livro de 378 páginas, onde eles reconstroem 14 anos da vida de Cristo em 3 dias de coleta de informações. Então,
o Major, e volto a dizer aqui, esse livro, vamos dizer assim, que não tem nenhuma linha escrita pelo Benítez, né? O livro inteiro é a transcrição do Diário do Major. Obviamente a gente ainda está aqui nessa coisa de será que é verdade, não é verdade? Então, logicamente que foi escrito pelo Benítez, né? Mas, segundo o Benítez, ele simplesmente transcreveu o Diário do Major, tá? Então, o livro inteiro não tem nenhuma parte de como tem no 3, por exemplo, escrita pelo Benítez, entre aspas, né? Tudo é o Diário do Major. E em 3 dias o Major consegue reconstituir, né, em 3 dias de conversa e tudo, ele consegue reconstituir os 14 anos da chamada vida oculta de Cristo. E de novo, né, aquela coisa, será que é verdade, será que não é verdade? Assim, é uma coisa muito, muito particular de cada pessoa que lê o livro. Por isso que eu sempre aconselho a ler a saga inteira, porque assim, é muito importante a gente aprofundar antes de pensar em dizer, é verdade ou não é verdade, é pura ficção. Volto a dizer, independentemente de ser verdadeiro ou não, se é ficção, o Benítez realmente faz uma literatura de altíssima qualidade, genial, porque como ele disse lá no 3º volume, né, é um desafio você escrever, inventar discursos de Cristo, né? Só para vocês terem uma ideia, é nesse livro, no volume 4, que ele tem contato com o chamado Pai Nosso, escrito, entre aspas, por Cristo, porque não foi escrito, né? Mas assim, e só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas assim, é algo mais ou menos assim. O primeiro verso do Pai Nosso que a gente conhece é aquele Pai Nosso que estais no céu. Segundo o livro, o primeiro verso do Pai Nosso original de Cristo, né, porque segundo o livro a Igreja Católica meio que mudou o Pai Nosso, né? Segundo o livro, o primeiro verso do Pai Nosso original é Pai Nosso que estais no céu, na terra e no coração de cada um dos homens. Então percebam assim, ele não está dizendo que a igreja mente em relação ao Pai Nosso, mas ele vai fazer toda uma reflexão sobre por que a igreja resolve tirar o finalzinho do verso do Pai Nosso. E aí pensa o seguinte, vamos só pensar o seguinte, fazer uma reflexão. Se eu falo Pai Nosso que estais no céu, eu estou colocando Deus de maneira distanciada, porque Deus está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Se eu coloco Pai Nosso que estais no céu, na terra e no coração de cada um dos homens, percebe que você coloca Deus um pouco mais próximo, um pouco mais dentro de cada ser humano, quer dizer, você reorganiza a ideia de Deus, né? Como de algo que está distanciado do ser humano para algo que está aqui, junto, dentro de cada uma das pessoas. E olha, eu estou fazendo toda essa reflexão aqui, gente, volto a dizer, o livro não tem cunho religioso, o livro tem um cunho muito mais histórico, né? Toda a saga Operação Cavalo de Troia tem um cunho muito mais histórico do que religioso, né? Eu adoro Operação Cavalo de Troia, como todas e todos que acompanham o canal sabem, eu já disse várias vezes aqui no canal que eu sou ateu, né? Então, assim, não tem nenhum objetivo religioso em fazer a resenha desses livros. O meu objetivo é justamente mostrar, primeiro, 2 coisas. Se você acredita que pode ser verdade o que o Benítez escreveu, quer dizer, que realmente existiu uma Operação Cavalo de Troia feita pela NASA e tudo mais, então a gente tem um documento histórico muito rico. E se você acredita que não é verdade, que é ficção, que o Benítez inventou tudo isso, nós temos uma obra literária riquíssima, poética, cheia de metáforas, cheia de parábolas, porque isso, inclusive, na própria Bíblia diz o quanto Cristo se comunicava através de parábolas, o quanto Cristo se utilizava de parábolas para falar com as pessoas. Então o meu objetivo ao fazer a resenha da saga Operação Cavalo de Troia não tem nada de religioso, né? Tem de histórico ou literário, ou os dois. Mas a gente não pode deixar de registrar que a gente está falando da figura de Cristo, né? Que é a principal figura religiosa
do mundo ocidental, da Europa, enfim, nossa, né? Nós temos aqui uma cultura toda baseada nos dogmas cristãos, tá? Então, você percebeu o quanto a igreja pode ter se utilizado da vida de Cristo, das ações de Cristo e das palavras de Cristo de maneira a criar uma ideia de uma igreja, de uma religião, de dogmas ou até de Deus de uma maneira mais distanciada para estabelecer determinadas relações de poder. E o livro faz um pouco isso cair por terra, não negando Cristo, nem negando a essência do que a igreja fala sobre Cristo, mas trazendo isso de uma maneira muito mais profunda, muito mais rica e muito mais humana. Isso é o que o Benítez faz na Operação Cavalo de Troia, tá? Então, no volume 4, é isso. A gente vai ter uma ideia dos chamados anos ocultos da vida de Cristo, de uma maneira muito poética, muito literariamente, muito bem construída, certo? Então é isso. Logo, logo a gente vai fazer a resenha do volume 5 e aí nós vamos ter algumas novidades aí no volume 5 que eu vou deixar para falar no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, Operação Cavalo de Troia 4, Nazaré, do JJ Benítez. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Se já se inscreveram no canal, peçam para as pessoas que vocês conhecem se inscreverem no canal, visitarem nosso blog, nossas redes sociais, seguirem a gente nas redes sociais, ajudarem a gente a fortalecer cada vez mais o nosso trabalho para a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente faz com muito cuidado e muito carinho, certo? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.